Quase que vocês diriam, bem-vindo também a mim. Ultimamente tenho passado algum tempo fora da igreja. Para aqueles que não sabem, que são novos aqui na igreja, eu sou um dos anciãos aqui da igreja. Mas ultimamente, como eu dizia, tenho passado alguns sábados fora da igreja. E agora vou ficar mais 2 sábados, pelo menos, novamente fora, porque iremos participar no Camporì, levando, ajudando a dar de comer a 250 ou 270 jovens e adultos durante esse Camporì. Temos aqui hoje, eu vou dar as boas-vindas às visitas, não é? Há visitas de mais perto, há visitas de mais longe, há visitas da América do Norte, há visitas da América do Sul, há visitas do norte de Portugal, há visitas, neste caso, visitas do Iraque. Temos hoje a igreja, realmente, a igreja composta, justificando a fama que a Albufeira tem como capital do turismo, não é? E muitos deles estão aqui realmente a turismo, a passeio. Que todos vocês se possam sentir bem aqui na nossa igreja, que todos possam sentir e levar daqui um abraço caloroso da nossa igreja para as vossas igrejas também. Antes de nós começarmos a nossa mensagem, gostaria de convidar-vos a curvarem as vossas cabeças para nós podermos orar. Graças te damos, querido Deus, pela tua palavra. Graças te damos, querido Deus, pelo espírito de profecia. Graças te damos, querido Deus, porque temos um lugar para te adorar. Graças te damos, querido Deus, porque nos trouxestes aqui esta manhã. E graças te damos, querido Deus, acima de tudo, pelo sacrifício e pelo exemplo de Jesus para cada um de nós. É no seu nome que agradecemos e pedimos tudo isto. Amém. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa à Lia por a ter metido nesta camisa de 7 varas, não é? Mas eu tinha pensado até uma outra coisa, e depois eu vou-vos dizer o que era em que eu tinha pensado para a história das crianças. Mas ao pensar na mensagem de hoje e ao vê-los aqui, eu não resisti, como eu dizia há bocado, eu não resisti à tentação. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 128, na edição eletrónica, e todas as referências que eu vou fazer aqui esta manhã de livros do Espírito de Profecia, dando a página desse livro, é da edição eletrónica. A edição que vocês podem encontrar, quer no site dos livros de Ellen White, quer nas aplicações que existem disponíveis. Portanto, as referências são destas versões. Na página 128 do livro Desejado de Todas as Nações, o irmão White diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O que recebe torna-se doador. O texto é ainda mais longo, mas eu tirei a base daquilo que eu queria trazer esta manhã, que é o centro, vamos dizer assim, da mensagem desta manhã. Provavelmente vocês viram o título que a mensagem tinha, e o título era... Se vocês olharem com detalhe para o slide que está projetado, vocês encontram lá o título do sermão. O que é que está lá no rodapé? Que método de evangelismo uso? A irmã White diz-nos que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Somos nós discípulos? Vocês até têm medo da pergunta que vem a seguir. Alguns a temor disseram que sim. E agora vem a segunda pergunta. Somos nós missionários? Prezados irmãos, o que é que nós temos feito como missionários na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Como temos feito isso? Como temos feito o nosso trabalho missionário?
Provavelmente vocês diriam o que trabalho missionário que nós precisamos fazer e os modos como nós podemos fazer trabalho missionário é estudos bíblicos, entregar folhetos, distribuir o livro missionário, fazer Expo Saúde, fazermos campanhas evangelísticas, termos pequenos grupos, termos escolas sabatinas filiais, termos escolas cristãs de férias, produzirmos e publicarmos vídeos sobre a palavra de Deus, produzirmos imagens com versículos do Espírito de Profecia, reencaminharmos essas imagens por aí fora. Muitos de nós fazemos isso. E eu sei que fazem isso porque de manhã eu recebo algumas mensagens no WhatsApp de pessoas que fazem isso. E vocês sabem que eu próprio faço isso também. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer era: quantas destas coisas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 coisas que eu coloquei aqui, quantas destas coisas fazia Jesus? Quantos destes métodos de evangelismo utilizava Jesus? Alguns de vocês poderão dizer, mas naquela altura não havia livros missionários, naquela altura não havia páginas de internet, naquela altura não havia câmaras de vídeo para gravar mensagens. Naquela altura não havia Photoshop para preparar as imagens para podermos enviar. Naquela altura não havia WhatsApp, naquela altura não havia Facebook, não havia Instagram. Mas Jesus fazia trabalho missionário. Fazia ou não fazia? Fazia trabalho missionário. Jesus teve um ministério missionário frutífero ou não? O ministério missionário de Jesus era frutífero simplesmente porque ele era o Filho de Deus? Leiam o capítulo 9 do livro A Ciência do Bom Viver. Este nome, livro Ciência do Bom Viver, diz-vos alguma coisa? Diz o quê? Por exemplo, uma coisa real de cada dia. Agora estou a fazer o teste, Quantos recebem aqui todos os dias uma imagem com um pensamento de espírito de profecia? Recebem, mas alguns não levantaram a mão porque recebem, mas não veem. É exatamente do livro Ciência do Bom Viver, prezados irmãos. Há cerca de 4 ou 5 meses que todos os dias vocês recebem um pensamento do livro Ciência do Bom Viver. E o livro Ciência do Bom Viver fala-nos do método que era utilizado por Jesus para pregar. Mas eu vou voltar aqui atrás ainda e vou-vos dizer porque é que esta mensagem veio até vós hoje desta maneira. Quando nós pregamos há muito tempo e há muitos anos na igreja, muitas vezes começamos a pensar sobre o que é que eu vou pregar, sobre o que é que eu vou pregar, sobre o que é que eu vou pregar, sobre o que eu vou pregar, e o tempo vai passando. E nós queremos, e nós lemos, e nós procuramos, e nós oramos para que Deus nos ajude a encontrar um tema que seja necessário para nós próprios e para a igreja. E há duas semanas atrás, eu estava neste dilema. E se vocês se lembram, a mensagem que o pastor trouxe aqui, baseada no livro que nós temos estado a ler durante, ou a estudar, ou ouvir as mensagens durante a reunião de oração, sobre os 40 dias de oração. E a mensagem número 24, que foi a que o pastor trouxe, falava exatamente sobre o método de Cristo. E aquilo chamou-me a atenção. No dia seguinte, eu estava a gravar as meditações que vocês recebem e que talvez ouçam. Eu sei que houve uma pessoa outro dia que fez ali uma piadinha comigo fora, eu sei que ela de vez em quando ouve, não é? Não é, Joana? Tu fizeste a piadinha da introdução da meditação matinal. E ao gravar as meditações do mês de agosto, havia uma meditação que falava exatamente sobre o método de Cristo. E eu disse, será que é coincidência? Será que é o Espírito Santo a ajudar-me, a dar aqui um empurrão? Mas vejam qual era o método de Cristo.
E a irmã White começa por dizer, isto está no livro Ciência do Bom Viver, na página 143, no capítulo 9, na página 143 da versão eletrónica, e ela diz: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. E agora ela passa a explicar qual era o método de Cristo. Diz ela, o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes deseja o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhe as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue. Este era o método de Cristo, prezados irmãos. Será que ele funcionava? Funcionava, prezados irmãos, funcionava. Quando nós olhamos para a quantidade de histórias que nós encontramos na Palavra de Deus, na relação que Jesus tem com cada pessoa que se chega perto dele, não importava se eram romanos, não importava se eram prostitutas, não importava se eram cobradores de impostos, não importava se eram fariseus, não importavam se eram leprosos, não importavam se eram cegos, não importavam se eram mulheres com fluxo. Jesus lidava exatamente da mesma maneira com cada uma delas. Da mesma maneira. Agora vou pedir a vossa ajuda. Quantos encontros a sós, ou seja, tete a tete, nós encontramos relatados nas Sagradas Escrituras que Jesus teve? Tentem lá ajudar-me. Eu tenho aqui, isto aqui devo-vos perguntar, não é uma rasteira, mas é uma maneira de vos ajudar a participarem no culto. Quantos encontros vocês se lembram que Jesus teve com uma única pessoa? Esse é logo o primeiro. Nicodemos. Foi o primeiro que eu coloquei também. Mas não foi o primeiro que Jesus teve. A samaritana, mas não foi o primeiro que Jesus teve. Maria Madalena depois, mas também não foi o primeiro que Jesus teve. Mais? Hã? Lázaro, não, ele estava em família, não foi exatamente um encontro, a Bíblia não relata que tenha sido um encontro 1 a 1. Aos 12 anos com os sábios, aos 12 anos com os doutores da lei no templo. Encontro 1 a 1. 1 a 1. Teve com um jovem rico que chegou a correr junto, perto dele. Esse aqui não estava na minha lista, vocês também não se lembraram. Agora, deixem eu perguntar-vos uma coisa. Isto não tem rasteira, é uma realidade. Qual foi o primeiro encontro que Jesus teve a sós com alguém? É no Novo Testamento. Vocês não conseguem. Obrigado, Bíblia. Obrigado. Foi com o próprio Satanás. A Bíblia relata que ele teve um encontro com o próprio Satanás e com o próprio Satanás ele abriu a palavra de Deus e falou de acordo com aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Não fugiu. Prezados irmãos, a maior parte das vezes vemos Jesus misturando-se com as pessoas. E quando nós começamos a ver exatamente aquilo que nós queremos ver aqui esta manhã, o texto diz que o Salvador misturava-se com as pessoas. Ele não pregava de longe. Ele misturava-se com as pessoas a quem pregava. Vamos encontrar Jesus no capítulo 2 de João, nas bodas de Caná. Jesus era sociável, Jesus ia às bodas e ali nas bodas ele atendia às necessidades das pessoas e ele tinha a oportunidade de falar com as pessoas, ele não fugia das pessoas, ele não era um ermita, Jesus misturava-se com as pessoas. No capítulo 7 de João vamos encontrar Jesus na festa dos tabernáculos. Tinha dito aos irmãos que não ia, mas depois acabou por ir e estava ali no templo, na festa dos tabernáculos, junto com aquelas pessoas. Quando Jesus prega o sermão da montanha, ali junto, naquela encosta, pregando aquelas pessoas, quantas pessoas ali estavam a ouvir Jesus? Não era apenas uma,
Jesus misturava-se com aquelas pessoas. Temos os 2 sermões onde Jesus está a pregar e falta o pão, falta a comida, e Jesus atende às necessidades das pessoas, misturando-se com as pessoas. Já tinha falado nela, nas bodas de Caná. Irmão White diz, no livro Serviço Cristão, na página 90, o sal deve misturar-se com a substância em que é posto. É preciso que penetre a fim de conservar. Assim é com o contato pessoal e a convivência que os homens... Assim é com o contacto pessoal e a convivência que os homens são alcançados pelo poder salvador do Evangelho. Não são salvos em massa, como indivíduos. A influência pessoal é um poder. Cumpre-nos a chegar-nos àqueles que desejamos beneficiar. Ou seja, não temos que ter medo de viver ao lado das pessoas, não temos que ter medo de conviver com as pessoas. Temos que ter medo, sim, de nos deixarmos influenciar por essas pessoas. Temos que nos misturar com elas para passarmos a nossa influência, se for uma influência positiva. Se unicamente estivermos a transmitir uma influência negativa, é preferível que estejamos sós. Mas estamos a falar em evangelizar, prezados irmãos. E evangelizar significa nós estarmos junto daqueles que precisam. Depois o irmão White continua dizendo, o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Quando vocês abrem o livro de Mateus, no capítulo 5, e vocês encontram ali o segredo da felicidade, bem-aventurados os, bem-aventurados os, bem-aventurados os, será que Jesus queria mal àquelas pessoas ou queria bem àquelas pessoas? Jesus está-nos a dar a nós dicas de como nós podemos ser melhores, de como nós podemos ser mais felizes. E Jesus fazia isso misturando-se com as pessoas. No livro Ciência do Bom Viver, na página 158, diz: todos quantos nos cercam são almas aflitas. Aqui e ali, por toda a parte, podemos encontrá-las. Procuremos estes sofredores e demos-lhe uma palavra a seu tempo para lhes confortar o coração. Quantos colegas de trabalho muitas vezes nós temos que precisam de uma palavra? Quantos colegas nós temos que muitas vezes precisam apenas de uma mão amiga sobre o ombro? Quantas pessoas, ou muitas vezes mensagens e reclamações nós ouvimos e basta que uma simples mensagem nós digamos, estou a orar por ti. Procuremos esses sofredores e demos-lhe uma palavra a seu tempo para lhes confortar o coração. Sejamos sempre condutos por onde fluem as refrigerantes águas da compaixão. Mas no mesmo capítulo, no mesmo livro, na mesma página, irmão White diz: os que estão pelejando o combate da vida em grande desvantagem de condições podem ser fortalecidos e animados, por quê? Por pequenas atenções, que não custam senão um amorável esforço. Quando nós fazemos isto, prezados irmãos, nós abrimos uma porta a nós podermos falar do Evangelho. Abrimos uma porta para nós podermos falar daquilo que faz com que nós tenhamos fortaleza, que nós sejamos pessoas mais animadas, sejamos pessoas mais confiantes, sejamos pessoas com esperança. É mostrando a palavra de Deus. Depois a irmã White continua: o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes deseja o bem. Depois manifestava simpatia por eles. O que é que Jesus fazia com os leprosos? O que é que Jesus fazia com os cegos? O que é que Jesus fez com aquela mulher que simplesmente lhe toca no vestido? Jesus foi simpático com eles. O Jesus mostrou simpatia, manifestou simpatia por eles. O que é que Jesus fez com a sogra de Pedro? O que é que Jesus fez com Nicodemos? Jesus mostrou simpatia para com Nicodemos ou não? Será que se fosse um de nós,
e chegasse, se calhar, um ministro de outra religião junto de nós, que sabe que muitas vezes combate a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como, por exemplo, aquele que o Márito mostrou há 2 semanas no vídeo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja é uma seita. É uma seita perigosa. Se nós nos encontrássemos e aquele homem viesse ter connosco uma vez na rua e nós tivéssemos visto o vídeo que o Márito mostrou, qual seria a nossa atitude para com aquela pessoa? Provavelmente ficaríamos logo de pé atrás. E mesmo que ele começasse a falar connosco, se calhar com aquele ímpeto com que ele estava a falar no vídeo, nós responderíamos no mesmo ímpeto. Mas Jesus pegou naquela rasteira, por assim dizer, que Nicodemos tentava passar e transformou aquilo numa lição. Porque Jesus mostrava simpatia para com todas as pessoas. Na página 143 da Ciência do Bom Viver, a irmã White diz: cumpre-nos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Aliado ao poder de persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, esta obra jamais ficará sem frutos. Simplesmente sendo simpáticos com as pessoas. Depois, na página 159, ela diz: as palavras de ânimo e coragem dirigidas quando a pessoa está doente e sem ânimo são palavras consideradas pelo Salvador como ditas a Ele próprio. O Serviço Cristão, na página 86. Eu vou passar assim os textos sem muitos comentários, porque eles falam por si, prezados irmãos. Necessitam-se de atos de simpatia, assim como palavras. Cristo fazia preceder a pregação de sua mensagem por atos de amor e beneficência. Quantidade de milagres que nós encontramos na palavra de Deus. Quantidade de milagres que nós encontramos nos evangelhos. E Jesus tinha sempre alguma coisa mais a transmitir àquelas pessoas. Atos, Jesus manifestava simpatia para com aquelas pessoas. Depois diz que ele manifestava simpatia por eles, ministrava-lhe as necessidades. Quando nós olhamos para Marcos, no capítulo 10 e no versículo 51, encontramos Jesus fazendo aqui uma pergunta um bocado estranha àquele homem. Em Marcos, no capítulo 10, nós temos a cura do cego Bartimeu. Onde é que ela está? A pregadora do cego Bartimeu. Está onde? Está ali. Ela está com a cabeça baixa, não consegui ver. Eu dizia-lhe a ela há 2 semanas atrás, ou há 3 semanas atrás, quando ela pregou, que a minha primeira pregação foi exatamente sobre o cego Bartimeu. Já lá vão 30 e quase 40 anos atrás. E eu lembro-me ainda, há mais tempo atrás ainda, há quase 50 anos atrás, que eu fiz na igreja do Porto, eu representei o cego Bartimeu, portanto, numa encenação daquele milagre de Jesus. Talvez tenha sido por isso que depois eu escolhi esse tema para fazer a minha primeira pregação. Mas quando Jesus, aqui no verso 51, se dirige àquele homem que grita, Jesus faz daquela pergunta que todos nós achamos até assim um pouco estranha. Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Aqui estava Jesus administrando às necessidades daquelas pessoas. O que é que Jesus faz quando aquela multidão está sem comida? Muitos deles há alguns dias, que tinham caminhado alguns dias para ouvir Jesus e tinham gostado tanto de ouvir Jesus, que foram ficando e já não havia alimento para elas. Já se tinha esgotado o alimento que elas tinham levado. E Jesus supre-lhes as necessidades, dando-lhes alimento. Jesus supre as necessidades. A irmã White, na página 143 da Ciência do Bom Viver, ela diz: se empregasse
menos tempo a pregar sermões, olha, isto é para mim, diretamente, que estou agora a pregar sermões. Se se empregasse menos tempo a pregar sermões e mais fosse dedicado a serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. Agostinho é considerado um dos pais da igreja, portanto, um dos primeiros cristãos. Ele dizia: pregue, e se preciso for, use também palavras. A nossa vida, as nossas atitudes, a maneira como nós lidamos com as pessoas, a atenção que damos às pessoas, a maneira como nós suprimos as necessidades das pessoas, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, sejam elas de que tipo forem, prezados irmãos, fala mais do que qualquer sermão bem engendrado. Que falam melhor e mais do que qualquer sermão bem estruturado. Na página 147 ela diz: o serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o Evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. E ela acrescenta: responsabilidade individual esforço e sacrifício pessoal são exigências evangélicas. Todos nós nascemos como missionários no reino de Deus. E fazer isto, ministrar às necessidades, é uma forma de evangelismo, prezados irmãos. No livro Serviço Cristão, na página 86, ela diz: muitas pessoas só podem ser alcançadas mediante atos de desinteressada bondade. É mister socorrer primeiramente suas necessidades materiais. Ao verem evidências de nosso desinteressado amor, é-lhes mais fácil crer no amor de Cristo. Ao verem evidências de nosso desinteressado amor, é-lhes mais fácil crer no amor de Cristo. Na página 89 do Serviço Cristão também ela diz: os que mais êxito têm tido em atrair almas foram homens e mulheres que não se orgulhavam de suas habilidades, mas em humildade e fé buscaram ajudar os que estavam ao redor de si. Jesus fez esta mesma obra. Punha-se em contacto com aqueles a quem desejava atrair. E por fim temos o último ato de evangelismo, ou o penúltimo ato de evangelismo antes do derradeiro ato. Diz que ele lhes granjeava a confiança. Ou seja, fazia com que eles passassem a ter confiança naquilo que ele ensinava, porque ele vivia exatamente aquilo que ensinava. Havia coerência entre as suas palavras e os seus atos. Em João, no capítulo 8, nós temos um exemplo disso. João, no capítulo 8, nos versos 7 a 11. Que história é que é contada aqui? Que história é que é contada aqui? Houve alguém que falou num destes encontros que Jesus teve com Maria Madalena. Jesus pregou muitas e muitas vezes o amor. Jesus pregou muitas vezes a diferença que devia existir entre o comportamento dos judeus e o comportamento dos verdadeiros filhos de Deus. E agora aquela mulher é trazida perante ele. Agora aquela mulher é acusada perante ele. É lógico que a pintura não estava completa, faltava algum elemento naquela pintura. Porque aquela mulher era acusada de adultério, mas só ela é que estava ali, só estava ali a adúltera. Onde é que estava o adúltero? Se calhar era algum daqueles que ali estavam tentando atirar pedras àquela mulher. Qual é a atitude de Jesus para com aquela mulher? Quando nós vamos mais tarde ao capítulo, mais tarde no tempo, embora e também isso foi escrito mais tarde porque foi escrito por Lucas, no capítulo 7 de Lucas, no versículo 36 e 50, nós encontramos o resultado
daquela mulher ter ganho, ou aquela mulher ter tido confiança suficiente em Jesus. Vamos encontrar aquela mulher a derramar um frasco de perfume mais caro que existiria naquele tempo, um salário de um ano, que custava o salário de um ano, para poder ser simpática para com Jesus. Prezados irmãos, quando nós olhamos para tudo isto, vemos que este é o método de Jesus. Será que há alguma situação nas Sagradas Escrituras em que nós vimos isto, todos estes passos? Eu peço que abram as vossas Bíblias. As Bíblias não precisam projetar, por favor. Lucas capítulo 5. Em Lucas, no capítulo 5, é uma situação simples, mas que ilustra bem e completamente aquilo que Jesus fazia, o método de trabalho de Jesus. No verso 3 diz-nos que Jesus entrou numa das embarcações, portanto Jesus chegou para pregar, chegou à beira do lago de... Chegou à beira do lago da Galileia para pregar, a multidão juntou-se ali, a multidão muitas vezes apertava o próprio Jesus, querendo chegar mais perto de Jesus. Então Jesus diz, isto assim não vai ser possível. E então ele vê aqueles barcos que estavam ali estacionados, entre aspas, ali à beira da praia, e Jesus dirige-se agora àquele barco, e o que é que diz no versículo 5? Diz que, no versículo 3, Jesus entrou numa das embarcações que era de Simão Pedro e pediu-lhe que se afastasse um pouco de terra, sentou-se no barco e ensinava a multidão. Então Jesus cria ali um púlpito, um palco para ele, um pouco afastado da multidão, em cima daquele barco. Ele podia, provavelmente até se colocou em cima do banco do barco, para poder ficar mais alto para pregar à multidão. Jesus misturou-se com aqueles pescadores. Jesus misturou-se com aquela multidão que ali estava para o ouvir. E o verso 5 diz-nos o quê? Simão respondeu-lhe: Mestre, andámos toda a noite à pesca e não apanhámos nada, mas já que tu dizes, vou lançar as redes. O segundo ponto era que Jesus se preocupava com as pessoas. Jesus misturava-se e Jesus se preocupava. E agora Jesus preocupa-se com aqueles homens que tinham passado a noite inteira a pescar e não tinham ganho sustento para aquele dia de trabalho. Não tinham conseguido apanhar nada. Iam voltar para casa de mãos vazias, sem terem podido ir vender à lota o seu peixe, para que as pessoas depois pudessem comprar os alimentos para aquele dia. Jesus preocupou-se com eles. Agora no verso 4, vimos o que é que Jesus faz. Quando acabou de falar, disse a Simão: leva o barco para a parte mais funda do lago com os teus companheiros e lança as redes. Jesus não se ficou simplesmente pelo falar. Jesus não ficou simplesmente preocupado porque eles não tinham pescado nada. Jesus vai atender às necessidades. Quais eram as necessidades daqueles pescadores? Quais eram as grandes necessidades daqueles pescadores? Comida. Era apanharem peixes. Era terem muitos peixes para poderem vender, para comprar a comida para levar para casa. E o que é que Jesus faz? Diz-lhe: vão e lancem as redes lá ao fundo. Vão até à parte mais funda do lago e lancem as redes agora do outro lado, do lado diferente daqueles onde vocês tinham lançado anteriormente e não pescaram nada. Jesus atende às necessidades. E aqueles homens o que é que fizeram? Foram. E porquê é que foram? Porque confiaram. Viram que aquele homem era um homem diferente. Era um homem que não falava segundo aquilo que os livros dizem.
Era um homem que punha exemplos práticos. Era um homem que, quando pregava, usava ilustrações da natureza. Era um homem que, quando pregava, falava das coisas reais da vida, não falava de coisas teóricas, não falava daquilo que dizia o Talmud, não falava daquilo que dizia a Torá. Não. Ele falava com exemplos práticos do dia a dia. E estava ali junto deles, não estava distante, não estava a grande distância como se colocavam os fariseus, como se colocavam os sacerdotes, como se colocavam os escribas. Eles estavam junto do povo. E o que é que diz o verso 5? No finalzinho do verso 5, e não apanhámos nada. E o que é que diz agora ao final? Mas já que tu dizes, vou lançar as redes. Eu fico imaginando como é que Jesus conseguiu criar toda a confiança naqueles homens, para aceitarem como que o impossível. Eles eram homens batidos na pesca, eram bons pescadores, estavam habituados a apanhar o peixe durante a noite, sabiam como é que haviam de fazer. Jesus vai contra tudo aquilo que eles estavam habituados a fazer. Jesus manda-os pescar de dia. Jesus manda lançar as redes do lado oposto, onde eles sabiam que normalmente deviam lançar. Mas Pedro diz-lhe, mas já que tu dizes, nós vamos lançar as redes. Depois, nos versos 8 e 9, vemos o resultado desta confiança. Quando Simão Pedro viu aquilo, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, que sou um pecador. Tanto Simão como os que estavam com eles ficaram pasmados com a enorme quantidade de peixe que tinham apanhado. E o que é que Jesus fez a seguir, prezados irmãos? O que é que Jesus fez a seguir? Versículo 10 e 11. O mesmo aconteceu com os companheiros de Simão, que se chamavam Tiago, João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão, não tenhas medo, daqui em diante far-te-ei pescador de homens. Eles puxaram então os barcos para a terra, deixaram tudo e foram com Jesus. Prezados irmãos, estas coisas não aconteceram só com Jesus. Esta senhora que aqui aparece era uma freira católica, nascida na Albânia, fundou a Congregação das Missionárias da Caridade, cujo carisma é o serviço aos mais pobres dos pobres, por meio da vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Estou a ler diretamente na Wikipédia, prezados irmãos. Em 2015, a congregação fundada por ela estava com mais de 5 mil membros em 139 países. Por seu serviço aos pobres, tornou-se conhecida, ainda em vida, pelo codinome de Santa das Sarjetas. Abandonou tudo. Abandonou a sua família para se dedicar a ajudar quem necessitava e para lhes pregar Jesus. O outro senhor que está ao lado aquela senhora chama-se Madre Teresa de Calcutá. Recebeu o Nobel da Paz. O senhor que está ao lado nasceu na Escócia. Em março de 1813 e imigrou não para Portugal, não para a América, mas para o interior de África, onde se tornou famoso por ter sido um dos primeiros europeus a terem explorado o interior de África. E ali pregou o Evangelho. Depois de morto, isso está nas meditações matinais, que vocês devem estar a ler, depois de morto,
os naturais, os africanos, retiraram-lhe o coração, o corpo foi enviado para a Europa, mas o seu coração ficou enterrado debaixo de uma árvore, na localidade, na missão onde ele vivia, o seu coração ficou enterrado naquele lugar. Pessoas que seguiram o exemplo de Jesus. E o que eu tenho a seguir, prezados irmãos, é para mim o exemplo máximo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um homem que tinha tudo para viver uma vida confortável nos Estados Unidos da América, que deixou, depois da sua mulher ter morrido, veio para a Europa com os seus 2 filhos, viveu na Suíça, pregou na Suíça, montou uma casa publicadora na Suíça e morreu de estafa de tanto trabalho que tinha a pregar o Evangelho às outras pessoas. John Andrews. A própria Wikipédia, eu estou a ler diretamente da Wikipédia, prezados irmãos, diz que John Nevin Andrews foi um teólogo, escritor, pastor e professor americano. Foi o primeiro missionário dos adventistas do Sétimo Dia enviado à Europa. Como teólogo, deu contribuições significativas ao desenvolvimento de várias doutrinas da Igreja Adventista no Sétimo Dia. Tinha tudo, prezados irmãos, para viver uma vida confortável nos Estados Unidos. Quando eu penso nestas pessoas, prezados irmãos, quando eu penso em nós, naquilo que nós podemos fazer, no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, junto dos nossos colegas, junto da nossa família, vivendo simplesmente aquilo que Jesus diz que nós devemos viver. Muitas vezes, como dizia Agostinho, sem utilizarmos sequer palavras, misturando-nos com as pessoas, interessando-nos por eles, ajudando-os naquilo que podemos ajudar, sendo simpáticos com eles, e eles vão perguntar-nos porque é que nós somos assim. E nós teremos a oportunidade de lhe dizer porque é que nós somos assim. Nós vamos despertar a curiosidade nessas pessoas se nós vivermos este Evangelho. Se vivermos, eu não digo se pregarmos, eu digo se nós vivermos este Evangelho. Queremos nós ser imitadores ou não queremos ser imitadores de Jesus? O livro Ciência do Bom Viver, na página 159, irmão White diz: falai como ele falaria, agi como ele haveria de agir, revelai constantemente a doçura de seu caráter, manifestai aquela opulência de amor que se acha na base de todos os seus ensinos e de todo o seu trato com os homens. Isto é ser cristão. Isto é ser seguidor de Cristo. Isto é nós sermos verdadeiros cristãos. Isto é eu ser verdadeiro cristão. Eu devo falar como ele falaria. Eu devo agir como ele haveria de agir nas mesmas circunstâncias. Eu devo revelar constantemente a doçura do seu caráter. Eu devo manifestar aquela opulência de amor que se acha na base de todos os ensinos do meu mestre e da maneira como ele lidava com todos os seres humanos. Isto é ser cristão, isto é ser adventista do sétimo dia, prezados irmãos. O último texto. A consciência do dever bem cumprido exercerá uma influência reflexa sobre a sua própria alma, sobre a sua própria alma. O acabrunhado esquecerá o seu acabrunhamento.
O fraco se tornará forte, o ignorante inteligente, e todos encontrarão um infalível auxiliador naquele que o chamou. Prezados irmãos, se nós trouxermos Cristo para a nossa vida, se nós trouxermos Cristo para a nossa vida, nós seremos pessoas diferentes, prezados irmãos. E passaremos a ser melhores e viver melhor ainda do que nós vivemos hoje. Nós somos os primeiros beneficiados em viver este exemplo de Cristo, prezados irmãos, em utilizar o método de Cristo. A consciência do dever bem cumprido exercerá uma influência reflexa, ou seja, refletir-se-á na nossa própria alma. O acabrunhado esquecerá o seu acabrunhamento. Hoje, quem sabe, nós podemos dizer, aquele que vive em depressão esquecerá a sua depressão se dedicar ao trabalho. Aquele que vive ansioso, em ansiedade, que tem excesso de futuro na sua vida, passará a ser calmo. Esquecerá tudo isso. O fraco se tornará forte. O ignorante, porque vai à procura de como o que deve ensinar às pessoas, se tornará inteligente. E todos encontrarão um infalível auxiliador naquele que o chamou. A receita está aqui. Mas a receita, se ela ficar dentro da gaveta, prezados irmãos, se nós esfregarmos a receita na cara, se nós olharmos para a receita lá em cima da mesa, ela não nos vai curar. Se nós pegarmos na receita e a aviarmos e começarmos a tomar aquele medicamento, a viver aquilo que Jesus ensinou, nós seremos pessoas completamente diferentes e temos a garantia de que nós seremos os primeiros beneficiados com tudo isso. Obrigado, querido Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo testemunho que Tu trouxeste até nós, que trazes até nós através da Tua serva. Que nós possamos, Senhor, viver o verdadeiro cristianismo junto daqueles que estão à nossa volta. Que deixemos os sermões, que deixemos as palavras, mas passemos realmente a viver o exemplo de Cristo nas nossas vidas. É no Seu nome que nós pedimos isto. Amém.